Aleluia. Glória a Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 11. Glória a Deus. Parábola das 10 minas. Diz assim o texto sagrado: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Repita assim comigo: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro. Repita comigo: a quem dera o dinheiro. A fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Queridos, é uma bênção servir a Deus. Amém? É uma bênção quando as nossas vidas, os nossos talentos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que há em nós, tudo que é em nós, como salmista, nós podemos dizer: bendiz ao santo nome do Senhor. É uma bênção servir a Deus. Amém? Mateus capítulo 22 e versículo 37. Amarás, o Senhor Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o outro, um segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Porque o amor, ele é uma atitude. O amor é uma atitude. O amor não é um sentimento. Eu vinha conversando agora com a minha mãe no carro, e ela estava dizendo, esses dias passou uma reportagem, numa dessas programações de domingo, de um senhor com 96 anos, e a esposa 86. É isso, né? É isso, mamãe? Ele 92, ela 86. Quantos anos de casado, mãe? 65 anos de casado. Aí esse programa fez uma festa, para que eles pudessem renovar a aliança, né? Renovar os votos. E ali eles dançaram juntos. E num momento ali, eles foram entrevistados. Aí foram entrevistar ele. Aí ele disse assim: eu não sei o que vai ser de mim se ela morrer. Eu prefiro morrer antes que ela, porque eu a amo muito. Sabe por quê, queridos? Porque o amor é uma atitude. A paixão ela é o significado da palavra paixão, biblicamente falando, é uma explosão, uma emoção explosiva. Ou seja, a paixão passa. A paixão passa, mas o amor, ele permanece. Aleluia! Quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos dando ao Senhor nosso Deus uma demonstração de amor. Por quê? Nós estamos servindo a Deus com a nossa atitude. Amém, queridos? Nós estamos tendo uma atitude de amor. Glória a Deus. Então, é incoerente
dizer que ama a Deus, que se ama a Deus, e não fazer aquilo que Deus quer. Muitos querem o que Deus dá, mas não dão o que Deus quer. Porque se é um princípio a ser observado, porque quando o Senhor, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o Senhor está dizendo que nós não devemos nos atentar à lei, porque houve um tempo onde o dízimo ele foi incluso na lei, mas ele vem antes da lei. Não, nós não vivemos nesse tempo nosso, nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós estamos num tempo gracioso, é o tempo de graça. Aleluia, nós nos movemos no Espírito, nós somos convencidos pelo Espírito. Então, o Senhor está querendo nos dizer o quê? Quando Ele diz, tragam os dízimos, observem este princípio. E se movam em obediência. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, Jesus, Ele traz um ensino, uma palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar de vocês o que é a carga, o peso. Aí ele continua dizendo, aprendei de mim. Ô Bala, você tem que se mover no Espírito, Bala. Amém, então, glória a Deus, aleluia. Você tem que ficar assim, ó. Com uma mão você recebe. Glória a Deus. Está se movendo no Espírito. Ele está se movendo no Espírito. Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30. E Jesus completa dizendo o quê? Aprendei de mim que sou humilde e manso. Aleluia. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem muitas pessoas, queridos, que elas são absolutamente inquietas na sua alma. E avarentas. Por quê? Porque elas vivem única e tão somente debaixo daquilo que a força do seu braço pode lhe dar. Aquilo que a força do seu trabalho braçal pode lhe oferecer como recurso. Então, não existe o quê? Ensino. Ela não aprendeu de Jesus. Porque a humildade e a mansidão nos leva a esse lugar em Deus. Porque a igreja que caminha debaixo de princípios, ela está fundamentada na obediência. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o Senhor quer nos dar paz. Muitos estão dentro da igreja e não têm paz. Não tem, porque não entendeu o princípio. Nós só podemos desfrutar daquilo que nós entendemos. Aleluia. Nós não podemos desconectar os princípios, nenhum deles. Nenhum deles. O Senhor Jesus disse, não, vocês não vão remover nenhum tio desta palavra. Vocês não vão poder fazer isso. Então, nós precisamos entender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, é necessário vivermos na perspectiva do reino de Deus. Amém? Do reino de Deus. O Senhor quer trazer alívio, paz completa, total. O Senhor quer tirar toda a inquietação do coração da sua igreja. Aleluia! Todos aqueles que entenderam, eles vão caminhar debaixo de paz. Quando consagra o dízimo e a oferta, mas não tem nada, queridos. Não existe nada. Tudo se resume em um só sentimento. Paz de espírito. Aleluia! É por isso que o Senhor Jesus diz. Ele diz, João capítulo 14, versículo 27. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Porque viver em função daquilo que o mundo pode oferecer, não tem jeito. Em algum momento vai faltar descanso para a alma. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós temos sido ministrados nesta palavra. Esta igreja tem caminhado debaixo de ensino. Aleluia! E é assim que nós vamos viver todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? É necessário vivermos na perspectiva do reino de Deus.
Amém? Eu era um diácono, estava na igreja um dia, limpando a igreja, passando um pano. Aí o presbítero saiu de onde ele estava e foi até a minha direção. Eu estava bem no meio da nave da igreja. Ele foi até a minha direção e falou assim: Mari, você já está fazendo escola de profetas? Eu disse: não, ainda não. Ele falou assim: então se apressa, porque Deus quer te usar e tem pressa. Depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto eu estava aprendendo, enquanto eu estava servindo ao Senhor, homens e mulheres estavam, aleluia, dando sustentação à obra de Deus, com os recursos. Amém? Quando nós consagramos diante do altar do Senhor, nós estamos dando sustentação ao ensino. E lá estava eu. É por isso que antes do culto a gente está aqui estudando a palavra de Deus. Aleluia! O nosso recurso é exatamente essa sustentação. Amém, queridos? Aí o Senhor Jesus diz, vamos voltar lá para o texto de Lucas. Estava acontecendo um evangelismo próximo a Jerusalém. Jesus estava próximo de Jerusalém. A bateria estava passando lá perto de Jericó. Sabe por que Jesus trouxe essa parábola? Porque antes ele estava passando por Jericó. E aí, sabe quem que estava em cima da árvore? Zaqueu, que a gente conhece, o baixinho. Zaqueu estava sendo evangelizado. Havia um culto em praça pública, um culto ao ar livre. Jesus estava passando por uma multidão. Aí o texto diz, eu não vou ler aqui, mas você volta um pouquinho antes, quando fala sobre Zaqueu, diz que alguns murmuravam contra Jesus. Por quê? Porque ele diz para Zaqueu: desce daí que eu vou lá para a tua casa. Sabe o que eles disseram, os religiosos? Como pode este entrar na casa de um pecador? Quando nós estamos nas ruas, queridos, aleluia, oh glória a Deus, nós estamos vivendo na essência exatamente isso. Por quê? Porque nós fomos chamados por Deus. Os servos de Deus foram chamados por Deus. Versículo 13 de Lucas 19. Chamou 10 servos seus. E o que? Lhe confiou 10 minas. 10 minas. 10 minas era o equivalente ao salário de um trabalhador 3 meses de trabalho. Soma aí, querido, nos dias de hoje. Essa parábola, o Senhor está trazendo o que? Um ensino. Ele chamou. Então, nós estamos aqui porque nós somos o quê? Chamados por Ele. Aleluia. E lhes confiou o quê? Recurso. E disse: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Todas as pessoas, todo empresário, quando ele está negociando por quê? Para quê? Para que ele possa obter daquilo que? Lucro. Amém, queridos? Os nossos dons e os nossos talentos na casa de Deus, o recurso é para que ele seja o quê? Multiplicado. Quando nós consagramos, a igreja está andando, a igreja está crescendo, a igreja está avançando. É isso que nós... Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Esse é o princípio. Aleluia. Porque existem pessoas que dizem: eu acho um absurdo esse negócio de dar dinheiro na igreja. Mas quem está dizendo isso é o Senhor. Ele falou ou não falou? No 15. Mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um tinha conseguido. Amém, queridos? Que ensino poderoso. Aí quando ele volta, 16, compareceu o primeiro e disse: a minha mina rendeu 10. Aí o Senhor falou assim: tá bom, então para você, servo fiel, você foi fiel no pouco? Porque se a gente somar três salários, né, que o Senhor confiou, o Senhor está falando que é pouco. Ou seja, Deus não está preocupado com o valor. Humanamente falando, a gente pode falar assim: meu Deus, é muito, mas Deus está falando que foi pouco. Você foi fiel no pouco. Sobre terás o quê?
autoridade sobre 10 cidades. Quem vive em paz, querido, vive debaixo de autoridade. É por isso que nós, como igreja aqui, temos autoridade para profetizar. O outro veio, entregou 5 minas. Ele falou assim: então tá bom, recebe autoridade sobre 5 cidades. É por isso que nós estamos aqui como igreja. Nós estamos debaixo de ambiente de paz, debaixo de autoridade. A igreja que se move desta maneira, queridos, ela tem autoridade para profetizar sobre cidades. Ela anda pelas cidades, ela tem autoridade para liberar cura, libertação, salvação, pregação de palavra. A gente não está na rua falando palavra da boca para fora, não. A gente está pregando com autoridade. A gente está pregando aquilo que a gente vive. Amém, queridos? A gente prega aquilo, aleluia. A gente prega aquilo que a gente vive. Porque só tem autoridade quem vive o que prega, ou quem prega o que vive. Amém, queridos? Aleluia. Então, eu entendo que na mesma proporção que nós nos lançamos no reino de Deus, aleluia, glória a Deus, nós receberemos dele. E isso não tem nada a ver com troca. É natural. É natural. Eu queria pedir para que os diáconos pudessem distribuir os envelopes. Nós vamos consagrar. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia.